E aí, meus amadinhos, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando, fazendo as tarefinhas e mantendo o cotidiano, que é bastante importante, tá? Agora a gente está chegando à reta final do segundo bimestre, a gente vai ter as trilhas, depois a gente vai ter simulado, depois vai ter a prova. Então, muita atenção às aulas, tá? E se precisar, volta um pouquinho nas aulas anteriores, estão todas disponíveis no YouTube. Se você não estiver encontrando, peça ajuda do professor que eu mando o link, tá bom? Então vamos lá, fazer uma revisãozinha para vocês irem bem na trilha, tudo bem? Vamos lá. Aula de filosofia. Aqui essa borboleta eu coloquei para vocês se lembrarem que lá no primeiro bimestre nós falamos sobre transformação, tá? Lembre que quando a gente olha para a natureza, a gente vai ver uma diversidade de coisas. E o pior, algumas coisas ainda se transformam. A borboleta, por exemplo, ela tem 3 fases, né? Ela tem a fase larval, ela tem a fase crisálida e depois vira borboleta, tá? Então, essa dificuldade, né, da natureza ser diversa e ao mesmo tempo ainda algumas coisas da natureza se transformarem, traz alguma dificuldade para o homem, né, para o ser racional que quer pensar essa natureza, que quer dizer alguma coisa sobre essa natureza, quer conhecer essa natureza. Hoje, por exemplo, sabemos como os ciclos da borboleta acontecem. Imagine você que se chega uma pessoa que nunca viu uma borboleta, e seria confuso para ele entender as 3 fases de uma borboleta. Imagina a primeira vez que um homem teve consciência de uma borboleta e depois ele percebeu que havia uma ligação entre a borboleta e a larva. Então são processos que dificultam, confundem, né, no conhecimento da natureza essa transformação que muitas coisas da natureza sofrem, tá? E aí a gente vai retomar lá no primeiro bimestre um pouquinho, tá? Os filósofos da natureza, que são esses homens que pensaram um pouco observando a natureza, observando os acontecimentos da natureza e a partir disso pensaram as primeiras filosofias, tá bom? Por que eles são chamados de filósofos da natureza? Porque eles não pensavam em outros problemas. Por exemplo, problemas morais, né, sobre como a gente deve se comportar, como não deve se comportar, o bem e o mal. Eles não pensavam sobre isso. Também não pensavam questões da cidade, como política, não pensavam leis. Eles pensavam exclusivamente questões da natureza. Que questões da natureza? A origem da natureza, do universo, né, a origem de todas as coisas e a essência de todas as coisas, tá? Vocês já ouviram falar de biodiversidade, né? Ela é uma palavra bastante comum, né? Agora, bastante atual. E aí, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o mundo é cheio de animais e seres, né? Seres vivos e também seres inanimados, com uma diversidade gigantesca, certo? No caso da biodiversidade, está se referindo aos seres vivos, mas a gente tem outras diversidades. Bom, o homem pré-socrático, que é esse filósofo da natureza, está diante desse mundo diverso, mas ele sente ele acha, né, que existe algo em comum entre tudo que existe. E aí ele vai tentar buscar essa coisa que existe em comum, tá? E ele vai chamar de princípio material da natureza, o princípio transformador, tá? E aí vai princípio criador da natureza. Para os gregos não existe a criação do mundo, o mundo era eterno. Só que existe uma transformação, o mundo antes era um caos, aí depois ele vira uma ordem, tá? E aí esse princípio da natureza, que seria a responsável pela manutenção, pela criação e manutenção desse equilíbrio, tá? Da existência das diferenças. Alguns desses filósofos pensaram que um princípio da natureza ele era a essência do mundo, tá? Um deles é o Tales de Mileto, e o outro, Anaxímenes de Mileto, os dois da mesma cidade. Os gregos não tinham sobrenome. O sobrenome era referência à cidade onde tinham nascido, tá? O Tales de Mileto dizia que era a água o princípio de tudo, de todas as coisas, inclusive da pedra. Provavelmente ele observava que a água ela sofria várias transformações, que seres vivos também eram compostos por água e talvez por isso ele pensasse, olha, talvez o princípio criador e transformador das coisas todas seja a água, né? E o Anaxímenes pensou que não era o gato, tá? Aqui é para vocês entenderem que é o ar. Aqui a gente tem um vento, o gato está sendo arrastado pelo vento, não é o gato que é o princípio da natureza. Então, o ar para ele seria um princípio da natureza, a essência de todas as coisas, ou seja, aquilo que todas as coisas são diferentes tem em comum.
e aquilo que transformou todas as coisas naquilo que são, né? Seria o ar que transformou eu no que eu sou, a planta no que ela é, a cadeira no que ela é, a pedra, a rocha no que ela é, tá bom? E tem outros filósofos daquele período que vão pensar coisas múltiplas, tá? Elementos múltiplos da natureza. A gente vai ter aqui o Empédocles, que vai pensar, isso aí tá lá na apostila do primeiro bimestre, tá? Procurem lá que vocês vão encontrar. Eu acho que tá entre a página 13 e 15. Aqui a gente vai ter o Empédocles, vai pensar os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, tá? Esses 4 elementos, segundo ele, a combinação deles é que criam seres, tá? Um ser é diferente do outro, porque ele às vezes tem mais fogo que o outro, tem mais água, tem mais ar. A combinação entre esses 4 elementos é que vai fazer com que as coisas sejam diferentes. E a gente vai ter o Demócrito, eu falei dele para vocês na sala, ele descobriu o átomo lá naquele período lá, ó, século V a.C., um negócio absurdo. Lembra como ele fez isso? Ele pegou um pedaço de qualquer coisa, de pedra, foi quebrando e pensou, bom, se eu quebrar essa pedra até o quanto eu puder, eu posso quebrar o infinito? Lembra disso? Bom, eu não posso quebrar essa pedra ao infinito, tá? Porque não faz sentido, lógico. Um objeto como uma pedra não pode ser quebrado ao infinito, porque ela é um pedaço de pedra finito com uma quantidade X de matéria. Falei disso para vocês. O que ele pensou então? Deve haver um princípio material sólido que não se divide, e ele chamou de átomo, que em grego quer dizer não divisível, tá? Vamos passando para frente. A gente estudou outra coisa importante, que é a arte, tá? A relação arte-filosofia. Isso aqui é um quadro que virou GIF do Magritte, tá? Que é um pintor espanhol, se não me engano, acho que sim. E aí, por que a gente relaciona a arte com filosofia? Porque arte e filosofia, elas têm algumas características em comum. E a gente discutiu isso quando a gente falou do Van Gogh, quando a gente falou do Marc Chagall, quando a gente falou do Lazare Segal, do artista radicado no Brasil, né? Então vamos lá, o que a arte e a filosofia têm em comum? Elas usam a imaginação, a criatividade e diferentes formas de percepção da realidade. Para o quê? Para produzir os seus produtos. A filosofia faz isso para produzir pensamento, tá? Enquanto que a arte faz isso para produzir obras de arte, cinema, peças de teatro, livros, tá bom? Outra pauta importante é a imaginação, tá? A imaginação é uma janela interna, lembra que a gente tem nossas janelas do pensamento, que são as janelas internas? A imaginação é uma delas, tá? Ela é responsável pela criação, é uma das responsáveis pela criação, pela curiosidade, ela tem relação com a curiosidade. Por exemplo, quando a gente olha para uma coisa que a gente não entende, a gente fica curioso, a gente fica imaginando o que será aquilo, né? A gente fica imaginando também sobre a vida dos outros. Por exemplo, quando a gente não conhece a pessoa direito e fica pensando, onde será que ela mora? Como é que será que ela trabalha? Do que será que ela trabalha? O que será que ela faz da vida, tá? Então a curiosidade, ela suscita bastante a nossa imaginação. Ela também tem a ver com sonhos. Os nossos sonhos, eles são bastante criativos, lembra? Eles misturam várias coisas e também tem a ver com a produção dos sonhos. Também tem a ver com a produção da beleza. Todas as obras de arte que você conhece, tudo aquilo que você acha bonito, são produzidos, né, quando é obra humana, são produzidos a partir da imaginação. O artista imagina antes de pintar, tá? E quando ele pinta, ele dá realidade a essa imaginação. Ele compartilha com a gente essa imaginação, porque se ele não pintasse, só ele saberia o que ele está imaginando. Quando a gente está imaginando coisas, só a gente sabe, certo? E a gente só dá materialidade a isso quando pinta alguma coisa, escreve alguma coisa ou conta para as pessoas o que está imaginando. O artista conta para a gente o que está imaginando com as suas obras de arte, ok? Fontes de belos pensamentos também, a imaginação faz a gente pensar em coisas boas, mas também a imaginação é fonte de medo. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa tem medo do escuro porque imagina que tem uma coisa ali, entendeu? Então, nesse sentido, é que pode ser fonte também de coisas assustadoras, que dão medo. E a imaginação não é só uma janela, é uma espécie de conjunto de janelas, porque elas se relacionam com todas as outras janelas, tá bom? Do pensamento, da curiosidade, tá? Dos sonhos, da beleza, da nossa capacidade de encontrar beleza nas coisas e no mundo. E por falar em relação, outro tema importante que nós trabalhamos nesse bimestre é o de estabelecer relações, tá?
o que é restabelecer relações? É organizar o pensamento, tá? Se nós não conseguíssemos estabelecer relações, nós falaríamos frases soltas, pensamentos desconexos. Uma pessoa que não consegue conectar ou relacionar o que está pensando, ela fala coisas desconexas. Ela escreve coisas desconexas, ou seja, coisas que não têm sentido, tá? Estabelecer relações é fundamental para a gente criar sentido. E a gente faz isso normalmente, não se preocupem. Não é necessário aprender isso, tá? O que a gente aprende é melhorar isso quando a gente toma consciência que essa é fundamental para a gente aprender a pensar direito, tá bom? Como a gente organiza o pensamento? Pensando como as coisas estão relacionadas. Sabe a língua portuguesa? Quando eu escrevo um texto, se a professora olhar a sua frase e falar assim, não tem sentido isso, é porque ela não vê razões para que você tenha colocado junto aquelas palavras, tá? Para formar uma frase, porque a frase não tem sentido. Então, para você juntar algumas palavras para formular uma frase, tem que ter uma razão, uma ligação entre elas, tá? E se ela não entende, é porque ela não encontrou essas razões, ou seja, por que você colocou, o que é encontrar razões? Explicar por que você associou essa palavra a outra palavra. Isso também é com pensamento. Quando vocês estão escrevendo para mim trabalhinho sobre filosofia, eu peço para vocês sempre tomarem cuidado. Então, razões, né? As razões me ajudam também a organizar o pensamento. O que é razões? Razões são as coisas que eu uso para poder justificar, são justificativas que eu dou para relacionar as coisas. Por exemplo, quando a professora de português pega o seu texto e fala, não entendi por que você escolheu essa frase ou escreveu essa frase, porque essa palavra não tem uma relação com a outra, tá? Quando você não sabe explicar, é porque você não tem boas razões, você não pensou direito, né? Para poder escrever a frase. Sempre falo para vocês, quando for escrever, pense direito, converse com os colegas, converse com o professor, tenta tirar dúvidas para você ter boas razões para construir uma boa frase, tá? Ou construir um bom textinho. Lembra dos pressupostos? Então, pressupostos é basicamente aquilo que está por trás da palavra expressa, né? O que é, quando eu digo todos de pé, o que está pressuposto é que todos estão sentados, né? Está dito, mas não está dito, né? E aí a gente vai vendo isso por toda a vida, toda a conversa, se você parar para prestar atenção, toda frase tem um pressuposto, tá bom? Isso também ajuda a gente a estabelecer relações, porque às vezes a gente estabelece relações a partir dos pressupostos, tá? Se eu tenho uma seguinte frase, todos de pé, e todos os alunos ficaram de pé, eu posso pressupor que eu tenho uma sala, por exemplo, comportada, né? Uma sala que não tem ninguém de pé fazendo bagunça, e o professor vai fazer alguma atividade, pedir para todo mundo ficar de pé, e todo mundo atendeu prontamente. Eu posso pensar, imaginar isso, tá vendo? Fazer essa relação, eu posso fazer isso. Por quê? Pela frase que me expressou, pode me levar a acreditar nisso, tá bom? Nós usamos critérios também para organizar essas relações. Lembra que a gente fez? Vocês organizaram os objetos do seu quarto? Professor, coloquei aqui na mesma caixinha minha escova de dentes e o meu lençol. Mas o que tem a ver escova de dentes com lençol? Bom, ambos são vermelhos. Então tudo bem. Isso é um bom critério para você relacionar os dois objetos. Se não fosse esse critério, a relação seria comprometida. Você não teria uma boa razão, né, para relacioná-las. E o último é a hipótese, tá, que a gente usa também, que tem a ver com a curiosidade. Lembra quando você vê uma caixinha fechada ou olha uma multidão ali reunida e fica curioso e fica elaborando hipóteses? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tá? Isso que é a hipótese. As coisas que a gente vai enxeridando, né? Vai falando, eu acho que é aquilo, eu acho que é por isso, eu acho que é aquilo. São as hipóteses que a gente vai elaborando quando a gente tem curiosidade sobre a vida dos outros. Mas não se preocupe, porque todo mundo dá uma enxeridada na vida alheia, tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau do gatinho. Assistam, olhem a apostila antes de fazer a trilha, tá bom?